Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais este evento promovido pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e desta vez contando com uma importantíssima parceria, que é da Palavras Projetos Editoriais, e a professora Vera Bastazin, que trouxe esta proposta e conduziu com muito cuidado e competência toda a organização deste evento. Agradeço também a cada um dos conferencistas pela generosidade em estarem aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, que são muito significativos, e por permitirem a possibilidade desse diálogo. Sem dúvida, estamos diante de grandes nomes do universo acadêmico, do mercado editorial e daqueles que ajudam a pensar políticas públicas e a garantir que bons livros literários possam chegar às crianças e jovens brasileiros. Agradeço também aos professores colegas do programa, aos pesquisadores que estão nos auxiliando como monitores do nosso evento, então, meu muito obrigada aos nossos alunos, a todos os que estão aqui conosco presencialmente, aos que nos acompanham das mais diversas regiões do Brasil e mesmo de fora dele, e, em especial, aos nossos alunos, para quem desejamos trazer sempre reflexões produtivas e atuais. Desejo a todos um excelente encontro e passo a palavra ao professor Cândido Grangeiro, reiterando mais uma vez os meus agradecimentos pela parceria. Obrigada, Cândido. Muito gentis as suas palavras, né? Eu queria desejar para todos um bom evento, boas-vindas, as pessoas que estão aqui presentes e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Queria começar com um alerta, que eu sou muito tímido, e, de fato, então, a possibilidade de me enfiar as mãos pelos pés é grande, então, me ajudem. Queria muito agradecer a professora Diana e a professora Vera por essa proposta, pelo empenho para que isso acontecesse, né? Para mim, tem uma importância especial estar aqui na PUC. Foi por aqui que eu comecei a minha vida acadêmica, né? Tenho muitas boas lembranças daqui. É um espaço de produção intensa do conhecimento, de muitos debates, de muitas lutas, né? Então, para mim, é um imenso prazer estar aqui, né? Em especial no Tucarena. Enfim, né? Para a gente, tem uma importância muito grande, para a gente, da Palavras, do mercado editorial, tem uma importância muito grande estar aqui, né? É uma possibilidade da gente colar diversas pontas que muitas vezes parecem desconexas, né? Mas que andam muito juntas uma do lado das outras, né? Então, tem aqui professor, tem editor, tem escritor, tem pesquisador, a estabelecer esse diálogo, esse momento de reflexão é de uma grande importância, né? Vamos lá, para uma ideia que parece muito batida, mas que é sempre bom a gente relembrar. Se a gente quiser construir um mundo mais justo e igualitário, não tem como fazer isso se não for formando leitores, se não for tendo um país de leitores, né? Então, eu vejo um momento muito especial, né, para a gente refletir sobre esses diversos caminhos de construção desse mundo, né? Queria voltar a agradecer muito a professora Diana e a professora Vera por todas o empenho mesmo de estarmos aqui. Queria destacar muito a iniciativa da Cibele, que é uma mulher especial, de muitas ideias, e não é só de ideias, porque ela concretiza as coisas, né? Falar do Leandro e do Fábio, que trabalharam muito para a gente chegar até aqui, né? Agradecer muito todos da PUC, né? E queria convidar a vocês, enfim, para conhecerem um pouco mais da Palavras. Tem uma
uma mesa lá fora, né? Passem lá, deem uma olhada. Tem 2 livros que a gente está lançando que são muito bacanas, que é o Estamos Todas Bem, que é uma tradução de um professor que foi aqui da PUC, o Ivan Rodrigues, né? E tem o Lábaro, que foi uma... É interessante, quando estava vindo para cá, o Lábaro foi um livro que foi escrito pelo Lífas Andreato, e ele escreveu... Ele faleceu há poucos meses atrás, e faleceu justamente quando estava escrevendo esse livro. Quando ele estava no hospital, ele falou que tinha 2 grandes projetos que ele queria terminar. Um era um cenário de teatro, de uma peça teatral, encenada pelo irmão do Elias, que estreou aqui no PUC, no Tuca, né? E o Lábaro, que é a primeira vez que nós estamos falando dele, aqui também na PUC, né? Enfim, queria muito agradecer a todos, né? Que seja um ótimo evento e que tudo transcorra bem. Muito obrigado. Bom, nós vamos, então, agora convidar a professora Vera Bastazin a compor a mesa e ela vai, então, poder dar início à primeira conferência desta manhã. Mais uma vez, muito obrigada a todos e todas. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, nesse momento de encontro presencial, que acabou se tornando alguma coisa muito difícil nos últimos anos. Então, poder rever as pessoas, conhecer novas pessoas, parceiros com os quais nós temos trabalhado, à distância, então, ter presencialmente essa oportunidade é um momento muito especial. Para nós darmos início, eu sei que há uma formalidade nos agradecimentos, mas algumas coisas a gente não pode deixar de fazer, porque são agradecimentos inevitáveis, né? Eles estão na vida da gente, marcando o nosso percurso como acadêmicos, como pesquisadores, e como estudiosos, amantes da literatura. E, nesse sentido, eu quero reiterar a fala da professora Diana e do próprio Cândido, quando ele fez referência a Cibele Lopresti. Cibele é uma ex-aluna da casa, com a qual eu tive o prazer de compartilhar uma pesquisa por um bom tempo, e o retorno, o nosso reencontro para essa atividade foi um momento muito especial, porque ele significa aqueles sonhos, aquelas projeções que a gente vai criando ao longo do nosso percurso. A Cibele trouxe uma ideia, e desta ideia brotou o evento que nós temos hoje aqui, esperando, né, poder realizar um momento de reflexão extremamente importante na nossa área de literatura, ensino, e agora abrindo para as questões também de projetos editoriais. Nós estamos, além de recebê-los aqui presencialmente, nós estamos também online pelo canal do Programa de Literatura e Crítica Literária, provavelmente em torno de quase 800 participantes que se inscreveram, e a gente tem tido mesmo este número expressivo de pessoas acompanhando as atividades que nós temos proposto. Então, é uma voz, né, ou são várias vozes que têm uma reverberação, né? E, para nós, isso é importante, porque nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de formação de leitores, nós estamos falando de formação de leitores literários. Falar sobre literatura, discutir literatura, pensar a própria produção e divulgação e ensino da literatura é um desafio que se coloca para a gente e no dia a dia.
e nós temos que enfrentá-lo. E eu só quero colocar mais uma questão, que é essa perspectiva que se abriu quando a Cibele nos trouxe e nos apresentou a palavra os projetos editoriais. Porque, quando isso aconteceu, a gente observou ao nosso redor a quantidade de alunos da pós-graduação se dedicando a atividades em diversas editoras. Isso nos surpreendeu, porque é um número bastante expressivo. E aqui a gente foi descobrindo também que há um percurso extremamente rico e que essas portas nós precisamos abrir. Então, essa consciência, nós conhecíamos o trabalho das editoras e dos nossos alunos e ex-alunos nas editoras, mas era uma coisa um pouco, vou dizer assim, rasante, como revisor de texto. Não que isso tenha valor menor, mas o contato com a editora e com os alunos que atuam nas editoras nos mostrou uma perspectiva extremamente ampla, uma perspectiva profissional, de atuação profissional. E isto, para nós, está se colocando hoje como um novo desafio. É um primeiro momento, é um primeiro encontro. Nós esperamos, e temos certeza que ele será bem-sucedido, mas esperamos que outras oportunidades a gente possa criar para, na realidade, abrir essa perspectiva efetivamente para os nossos alunos, para os nossos pós-graduandos. É uma área muito rica, muito desafiadora, e que, como a gente vai perceber pelo dia de hoje, ela exige muita competência. Exige uma competência e exige uma experiência. E isso nós teremos várias pessoas, vários dos convidados hoje, colocando esses desafios. Desafios e conquistas, porque nós temos aqui algumas pessoas que enfrentaram esses desafios e conquistaram, né, um posto de destaque, profissionalmente falando. Então, essa perspectiva também está dentre os nossos objetivos, né? Nós vamos investir muito e levar alguma coisa que a gente pretende, sim, desdobrar para as atividades do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Então, com esse breve panorama, eu quero compartilhar isso com vocês e ter vocês conosco futuramente para novas propostas e para conquistas mesmo nesta reflexão que possa ajudar a atuação dos professores em sala de aula, nas salas de leitura, nas bibliotecas, nas atividades culturais, enfim, em todo esse espaço onde é possível atuarmos. Nós temos que atuar. A literatura precisa de nós de uma forma muito efetiva, né? E a gente está contando com isso. Eu quero convidar agora o professor Pedro Chagas, do Labelas Chagas, que vem do Paraná, de Curitiba, por favor. O professor esteve já conosco há algum tempo atrás. Eu diria que é uma descoberta em termos das reflexões que ele traz sobre o processo de leitura. Um grande desafio que nós temos hoje, além da literatura, além da relação literatura e ensino, é a formação do leitor, né? O que isto traz para a gente, que deve ser enfrentado com bravura, porque é só investindo na formação do leitor mesmo que nós vamos conseguir mudar este panorama em relação à divulgação, ao gosto pela leitura e pela literatura. É um prazer muito grande ter você com a gente, Pedro, e você nos encantou com a sua fala há algum tempo atrás. O professor Pedro é da Universidade Federal do Paraná, fez o seu mestrado na UFMG e o doutorado em literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É doutor em Estética e Filosofia da Arte pela UFMG, onde ele também atuou como professor. Ele também foi professor na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e atuou também na Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Seus projetos caminham em diferentes direções, mas nós destacamos aqui a episteme artística moderna, destacamos o romance brasileiro do século XX, a teoria e a história do romance,
E eu vou me permitir destacar as reflexões que ele tem produzido sobre o que é ler. Então, eu acho que aí é a grande contribuição do Pedro nesse momento. Pedro, seja bem-vindo. É um prazer muito grande ter você conosco. Obrigado. Agora, feliz pela recepção, pela apresentação tão gentil, né? Tomara que a gente tenha uma conversa tão produtiva como foi aquela alguns meses atrás. Agradeço muito pelo convite. Eu acho que de novo, é inesperado, é uma descoberta para mim também, né? Ter sido encontrado a certa altura pela PUC, ter sido encontrado pelo trabalho que eu já estou desenvolvendo com filosofia da mente e neurociência da leitura. Eu achava que ninguém se interessava por isso, mas eu estava errado, ainda bem. Desenvolvo muito mais regularmente interlocução com o pessoal da filosofia da mente, da neurociência, e o pessoal da psicologia também tende a se interessar mais por isso, mas quem sabe, né, tem alguma coisa acontecendo no nosso próprio quintal, e para mim isso seria muito gratificante. Tomara que a gente tenha uma boa conversa. Obrigado pelas suas palavras, Vela, pelo convite. Queria agradecer muito ao Fábio, a Diana, enfim, o pessoal da palavra, né, que me deu. Fábio da palavra, por aí. Né? Tão gentil nesse processo todo. Gente, vamos lá. Eu sou velha guarda, tá? Então, eu trago aqui um papel impresso e vou improvisando uma atenção difusa entre o texto que eu preparo e o contato visual com todo mundo. Costuma dar certo. Agora, a fala aqui é muito baseada num livro chamado Journey of the Mind. Recém-lançado. O que esse livro me traz? Os dois autores se chamam, e os nomes são esses mesmos, tá? Ogi, O-G-I, Ogas, O-G-A-S, e o parceiro dele é o Sai, S-A-I, Gaddam, G-A-D-D-A-M. São dois nomes muito incomuns, né, no nosso universo de experiência e de referências bibliográficas, mas eles têm esse livro que procura ser uma teoria integrada de fundamentação evolutiva da mente. Né? De qualquer indivíduo, qualquer espécie que tenha mente. Né? Então, eles partem aí da evolução da mente, na história evolutiva da vida sobre a Terra, para chegar naquilo que a mente humana teria de específico. O que esse livro me sugeriu, quando eu li, assim que ele foi lançado, é que ele, puxando muito a sardinha para o nosso lado, ele permite iniciar uma teoria integradora, uma teoria da leitura integradora dos vários níveis de experiência envolvidos no processo. Então, eu vou falar sobre cada um desses níveis, e o primeiro nível é essa infinitude de processos infraconscientes que a mente humana coloca em ação durante a leitura. Nós não temos acesso ao imenso trabalho que o cérebro está exercendo durante a leitura, que sequer chega à consciência, mas ele é importante. Um segundo momento, eu vou falar o primeiro termo acadêmico, objetividade. As palavras pesam 700 toneladas, né? Mas uma palavra simples. Né? Como é que a gente constrói objetos durante a leitura? Esses objetos, alguns são muito óbvios. Né? Um personagem, ninguém lê Dom Casmurro sem entender que Bentinho e Capitu são importantes. Agora, outros objetos, não sei, ciúme, narcisismo, são objetos importantes para a leitura, bem menos óbvios, mais interpretativos, mas como é que eles se constituem? Um terceiro momento, outra palavra mágica aqui, qualia. O pessoal da filosofia da mente trabalha com isso o tempo todo, qualia. Não? O que são essas experiências? E aí, relativas a qualquer coisa. Tá? A palavra qualia é qualquer experiência que nós sentimos como nossa, aquela experiência que você sente como sua, que é intransferível e é fundamental para muita coisa. O qualia é aquele gosto daquele sorvete de pistache que você atravessa a cidade para comer. Vai explicar por que ele é tão bom, mas para você ele é bom, isso basta. O que torna um pôr do sol tão bonito? Aquela interpretação, aquilo que você intui, que você saca sobre um personagem ficcional e está ali na sua cabeça, é fundamental para a leitura. Muito dificilmente propenso a ser bem explicado em palavras. Né? Vai explicar por que um sorvete é gostoso. Olha, isso é difícil pra caramba. Vai lá e toma o sorvete e vê se você concorda comigo, mas algo de único na experiência. Né? E no último momento eu vou falar sobre um efeito importante da leitura da ficção, que é situar o leitor em relação a si mesmo e ao mundo em que ele vive.
né? Isso é um efeito consciente importante da leitura. Agora, qual é a ideia aqui? É fazer um percurso desse nível infraconsciente de processamento do texto a esse nível superconsciente de reflexão sobre a sociedade, sobre a gente mesmo, como é que esses dois processos aparentemente muito distantes um do outro são conectados de várias maneiras. Então, eu vou começar do nível mais basilar, infraconsciente, com algumas noções que são fundamentais para essa conversa toda. O que eu estou tirando de cena aqui? A noção de que leitura é recepção. A gente não recebe informação. Nós não somos receptores passivos daquilo que o texto nos instrui. Segunda coisa, tampouco a nossa mente constrói os significados do texto. Tampouco a nossa mente é plena e potente ao decidir o que o texto é. Existe aqui uma dança, tá, gente? Existe um processo em que o texto exerce poderes causais sobre a mente, mas a mente também estrutura aquilo que ela vai entender do texto. A mente também seleciona, valora aquilo que ela considera importante. Então, é uma relação no decorrer da leitura, e essa é uma proposta, para mim, importante. É uma relação de interação que mitiga a distância entre sujeito e objeto. Eu acho que essas palavras sujeito e objeto, eu, leitor, ele, o texto, né? Essa separação não é adequada para escrever o que acontece, especialmente em momentos de imersão na leitura, né? Aquele momento que a gente começa a passar as páginas sem ver que o tempo está passando. Então, vamos procurar entender isso como um momento de mitigação da separação entre sujeito e objeto, de causação recíproca entre a mente do leitor e o texto que ele está lendo. E mais duas definições prévias, então eu vou definir a leitura da ficção aqui como a experiência imaginária de navegação social de um mundo construído, textualmente. Então, é uma experiência imaginária de navegação social daquele mundo pelo acompanhamento da trajetória dos personagens em seus contextos de experiência. E eu entendo que intenções autorais são identificáveis no texto como intenções de alteração de estados mentais do leitor, produzindo surpresa, suspense, alteração de estados emocionais, agora, ao mesmo tempo, sabendo que cada leitura é única, né? Por motivos que vão ficar muito claros aqui. Então, vamos lá, começar para uma definição que eu adoro do Gadan e do Ogas, né? A mente é o que ela faz, a mente é uma atividade. Não vamos tirar de cena essa conversa, o que a mente é. A mente faz, né? E o que ela faz... ela responde à informação ambiental. Isso aqui, para mim, é informação ambiental. O lugar, as pessoas, as reações. Agora, essa informação, como é que a mente responde a ela? Ela estrutura essa informação de acordo com necessidades relativas ao seu próprio bem-estar. Então, altamente, né, estudado e comprovado, os vereditos de um juiz arbitrando sentenças logo ao meio-dia, antes da hora do almoço, são bem mais severas, hein? Você tem ali uma mente, um corpo com fome, né, mal-humorado, e essa mente passa a estruturar a informação ambiental de outras maneiras. Então, a mente é ativa. Porque uma noção que esses dois autores estão recolocando na jogada e está voltando com força. A mente tem lá seus propósitos. Esses propósitos variam, de novo. Estamos aqui bem alimentados. O caso não é de fome, pelo menos não para a maioria. Agora, pode ser. Esse pode ser um baita de um propósito. Eu estou entendendo que a leitura envolve, primeiro, um grande propósito, que é a decisão de ler o texto, para começo de conversa. Agora, um bom escritor vai gerando novos propósitos à medida que ele coloca novas informações para o leitor ao longo da leitura. Curiosidade, né? A motivação, o envolvimento afetivo, a empatia por personagens vão alterando os propósitos daquela mente no processo de leitura. Então, é uma máquina de produção de novos propósitos, o texto de ficção. E enquanto isso o leitor vai se deparando com essas informações, aí vem aqueles tempos que eu adoro na filosofia da mente, né? A teoria do pandemônio. Né? Você tem aquela teoria do push-me-pull, você tem essas representações, me puxa que eu te empurro. O que está acontecendo no nível infraconsciente? Olha, a mente valora. Tá? Cada coisa, você imagina o que é ler, então, o Grande Sertão Veredas, a quantidade de estímulos que são colocados ali. Palavras que você nunca viu, lugares e coisas, e histórias e personagens, é muita coisa nova.
Cada leitor vai valorar essas coisas de maneiras diferentes, coisas que vão passar batido, coisas que vão chamar muito atenção. Esses processos de valoração correspondem a processos de seleção daquelas unidades de informação que serão relevantes para aquele leitor naquele processo de leitura, e todo mundo sabe, né? Nunca somos o mesmo leitor em processos diferentes de leitura. Então, vamos reler O Grande Sertão daqui a pouco, é um outro livro, uma outra experiência. A teoria do pandemônio é ótima. Existe uma disputa infraconsciente entre essas informações candidatas a emergirem à nossa consciência como representações. Então, veja, é muita informação o tempo todo. O que vai surgir à consciência como representação? Não interessa aí ler O Grande Sertão Veredas ou passear na Praça da Sé qualquer dia às 15h. É muita informação. O que vai chamar a nossa atenção? O que a neurociência descobre é que é uma disputa enorme, infraconsciente, entre essas informações, e é uma grande peneira, né? Aquela mente individual, baseada no seu próprio histórico de aprendizado, que é um histórico de culturalização, histórico biográfico, né? Ela tem lá os seus padrões próprios de seleção. E algumas dessas informações vão emergir à consciência do leitor com relevância. O que eu quero chamar a atenção nessa primeira etapa da conversa é que, de fato, sim, coisas surgem à nossa mente durante a leitura, né? Driblando o nosso controle consciente. Isso está fora de questão. Então, essa experiência de, a certa altura, desenvolver intuições, perceber coisas, de repente descobrir que certas coisas estão acontecendo e são importantes, isso é resultado de um processo infraconsciente de enquadramento da informação externa, no caso do texto, de acordo com critérios, por assim dizer, parâmetros de valoração, que são daquela mente baseada no seu próprio histórico de aprendizado. Então, a primeira coisa é esse enorme trabalho infraconsciente da mente no processamento da informação que ela encontra durante a leitura. Com essa consequência, tá? Outra expressão ótima. Winner take all. O vencedor leva tudo. Tem uma música do ABBA, que é isso, né? The winner takes it all. Aquela representação que se firma tende a permanecer. Aquela história. Você pode ler Dom Casmurro inúmeras vezes e, eventualmente, jamais usar a palavra narcisismo para descrever a personalidade do Bentinho. Eu uso, hein? Mas eu demorei a usar, né? A primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha 15 anos de idade, eu não usei essa palavra não era familiar para mim. Olha, no momento em que ela chegou a mim como um termo que organiza esse personagem, ela ficou. Muito difícil tirar essa palavra da minha mente agora como leitor do Dom Casmurro. Então, a tendência é que o vencedor aí dessa briga e desse pandemônio de informações em competição umas com as outras, né? Que o vencedor disso aí acabe permanecendo como um parâmetro de longa duração na relação com aquele texto. Então, os vencedores ficam, né? E aí a gente já está no segundo momento dessa apresentação. Palavra pesada, objetividade. Bom, existe aqui formação de objetos. Bom, vamos lá. Estou com o Dom Casmurro na cabeça, tá? Quão pouca atenção é dada à prima Justina. O próprio Escobar é uma figura muito pouco discutida, né, relativamente à importância que ele tem naquele texto. Olha, é do jogo, né? Quais vão ser os elementos durante a leitura? Coisas que o escritor não controla, né? Quais são aqueles objetos que vão ganhar saliência? Tem coisas em relação ao Dom Casmurro que são muito peculiares. A identificação do uso da ironia pelo Machado de Assis, como demorou a se firmar como uma referência para o debate crítico. Um tema se torna um objeto. Então, o trabalho do Roberto Schwartz, a importância que ele teve, do Raimundo Faoro, em indicar como temas relativos à estruturação social brasileira eram muito recorrentes ali, mas talvez não salientes, né? Quais serão esses objetos que, para aquele leitor, ganharão saliência na estruturação do mundo ficcional que ele está passando a conhecer? Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte, aquele mundo ficcional só existe ali, né? Muita coisa familiar, mas é claro que aqueles personagens, aquelas situações, aqueles contextos, é tudo muito novo.
E o que existe é um processo, então, em que o leitor, né, de novo, ao valorar, valorações que a gente não controla, tá? Vamos entender valoração aqui, não é achar que é bom ou ruim, enfim, valorar é atribuir relevância. É, de certa maneira, esse processo inicialmente infraconsciente que torna aquele elemento saliente e relevante para o leitor. A partir dessas coisas, o leitor tem 3 problemas para resolver. Primeiro, é o da atenção. Olha, a certa altura, centramos o foco da nossa atenção em certas coisas. Sempre com esse custo, tá, gente? Prestar atenção em certas coisas é deixar de prestar atenção em outras tantas. Então, não existe, o crítico mais genial será sempre alguém que não prestará atenção em tudo, porque isso é impossível, né? A atenção significa falta de atenção a outras coisas. Mas vamos focar a atenção em certas coisas. Para que certo objeto seja construído, tem outros 2 problemas aí. O da incerteza e da estabilidade. A primeira coisa é, será que esse objeto está bem identificado? Será que eu estou entendendo ele bem mesmo? Será que é isso aí? E o dilema da estabilidade, então, chegar a uma noção estável do objeto, de tal maneira que eu possa resolver o dilema da incerteza em outros momentos, quando esse objeto volta a aparecer no texto. Eu estou seguro que é disso mesmo que se trata? Se a certa altura, no meu caso de leitura, eu identifiquei Bentinho como narcisista, será que todo e qualquer comportamento dele é narcisista daí em diante? Será que isso é assim mesmo? Será que eu estou corretamente identificando uma manifestação de narcisismo em qualquer comportamento dele, ou sequer naqueles comportamentos que eu identifico esse atributo? Então, a construção de objetos, né? Que são coisas, lugares, situações, conflitos, temas. Basta pensar em obra, vamos lá em Proust, em Henry James, quantos problemas de relação entre os personagens que nós não sacamos bem numa primeira leitura, precisamos ler uma segunda para entender que aquilo estava ali, e por aí vai. Uma vez que esses objetos são estabilizados para a leitura, e as coisas vão ao mesmo tempo, eu estou dando fazendo uma apresentação meio sequencial das coisas, mas não, durante a leitura é tudo ao mesmo tempo agora, né? Sentimentos começam a entrar em questão. Vamos lá. A teoria do Ogles do Gadan fala uma coisa muito bacana. Sentimentos são importantes para a tomada de decisões na vida social, especialmente. A questão toda é como é que nós nos tornamos amigos de alguém? Com que turma a gente vai andar? A gente vai se aproximar ou se afastar dessas pessoas? Ou mesmo coisas, né? Eu vou comprar essa ou aquela roupa, esse ou aquele apartamento. Sentimentos participam demais de processos de tomada de decisão em que há várias escolhas possíveis, né? Somos muito mais guiados pelos nossos sentimentos do que somos preparados para entender, né? Os sentimentos são decisivos, isso aí. E o que acontece durante a leitura? Então, se eu estava dizendo que a leitura da ficção é a navegação imaginária de mundos textualmente construídos, olha, um fato a gente começa a valorar decisões, motivações, ações, escolhas, juízos dos personagens. Essa valoração das suas valorações, as valorações dos personagens, é coextensiva à leitura, né? Personagens fazem coisas, querem coisas, desejam, têm lá suas motivações, nós valoramos essas valorações dos personagens. E nós desenvolvemos certos sentimentos em relação aos personagens, motivados pelo valor que nós atribuímos às suas valorações. Então, se eu chamei Bentinho de narcisista, a minha valoração daquilo que o motiva, daquilo que ele faz, não é lá muito positiva, não, hein? Então, os meus sentimentos, né, como alguém que está ali valorando os valores do Bentinho, são negativos. E, no entanto, mesmo sentimentos negativos podem motivar a leitura, né? Tem gente que é viciada em suspense, terror, enfim. Você não necessariamente gosta de um psicopata serial killer ao ler uma obra desse tipo. A questão não é essa, né? Em todo caso, os sentimentos, então, entram, durante a leitura, no processo da construção de objetividade. Então, esses objetos, eles têm, em si, eles são determinados pelo juízo valorativo e pela carga afetiva que nós atribuímos a eles. E, a partir desse momento, então, a gente começa
Já nisso tudo, na verdade, de novo, parar com esse papo sequencial, porque por que isso está acontecendo, como é que esses objetos se constituem em primeiro lugar? Fundamental nessa teoria do Ogas e do Gadan. Um objeto é constituído a partir das informações do texto? Sim. Mas a partir também de previsões que nós fazemos sobre que tipo de objeto é aquele. Quer dizer, a gente entra na leitura da ficção com experiências pessoais de vida, um repertório enorme de leituras. A gente encontra lá um personagem, a primeira, né, isso é um procedimento infraconsciente da mente. A primeira coisa é testar se aquele personagem é um personagem de certo tipo. Se aquele personagem é parecido com tantos outros que nós já encontramos por aí, se é parecido com pessoas que nós conhecemos, e começa aí um período de teste. Né? Será que esse personagem se enquadra nessa categoria de agentes que eu trago na minha memória? Ou será que esse personagem é novo? Tem processos aí, dois resultados dessa construção do personagem, da relação desse personagem com a categoria, que são que todo mundo vai saber buscar na própria experiência de leitura. O personagem pode ser facilmente enquadrado numa categoria, mas, ao mesmo tempo, diferente. Ele é alguém que alarga a categoria. A certa altura, aquele romance noir americano começou a construir esse tipo de personagem. É um detetive, mas é um detetive meio beberrão, meio inadaptado. Ok. Então, ele expande a categoria de personagens que podem ser incluídos o conjunto de elementos que podem ser incluídos nessa grande categoria do detetive, ou sei lá o quê. Agora, Bel, se esse personagem é um fidalgo enlouquecido pela leitura de romance de cavalaria, que começa a acreditar que é um cavaleiro andante em pleno século XVII, sai por aí resolvendo os problemas do mundo, não, esse personagem é novo. Hein? Ele não se enquadra em nenhuma categoria prévia, ele funda a sua própria categoria. Né? E aí o mundo passa a estar cheio de coisas quixotescas a partir desse personagem inventado. Quer dizer, o personagem é novo, esse jogo de teste, né, entre aquilo que eu já sabia como leitor e aquilo que o texto está me dizendo, isso entra numa falta de ressonância, eu tenho que formular uma nova categoria para esse personagem, nem que inicialmente seja a categoria de um elemento só, né, só aquele personagem do Cervantes. A partir daí, podemos encontrar outros personagens cervantinos ao longo da nossa história de leitura. Né? Mas o ponto todo é, a nossa mente trabalha, e essa palavra é super importante para a leitura, a nossa mente prevê, a nossa mente opera previsões o tempo todo. Cada informação nova é, por assim dizer, avaliada de acordo com as previsões que somos capazes de fazer sobre tudo e qualquer coisa. Sei lá que tipo de conhecimento aquela informação textual vai mobilizar. A mente prevê e, muitas vezes, erra. Né? Você pode tentar enquadrar o Dom Quixote em categorias, você já conhece. Bom, você erra, até falar, esse cara aqui, isso aqui é novo. Né? Isso aqui eu tenho que... Com esse objeto, eu tenho que aprender a lidar mais ou menos aí, a partir do zero. O ponto interessante, né, já está implicado no que eu falei, é que mesmo a categoria nova constitui hábitos. O processo de leitura é um processo de habituação. No começo da leitura não conhecemos Bentinho, não conhecemos Capitu. Com o tempo eles vão se tornando objetos. E nós vamos nos tornando capazes de prever com melhor qualidade, fazer previsões melhores sobre esses personagens. Passamos a conhecê-los, por assim dizer. Então, toda leitura é um processo de encontro de novidades e formação de habituações, formação de hábitos, formação de familiaridade. Né? Tanto que a expectativa da coerência entre as características daquele objeto, no caso um personagem, e os comportamentos que ele vai manifestar é elevada. Você espera que o personagem faça aquilo que o próprio texto te instruiu a esperar dele. Né? E isso vale para a nossa experiência indefinida e como leitores. Né? A partir do momento que alguém, um objeto como Dom Quixote existe, ele forma novos padrões de expectativa diante do encontro possível de um personagem, por assim dizer, quixotesco. Então, o jogo entre o encontro da novidade e a habituação é super importante. Bom, eu estou indo muito rápido, fico assim... Está tranquilo? Tá. Qualia.
Porque todo esse processo da emergência de novidades, do encontro de figuras como Dom Quixote, é um processo de formação de qualia, né, no vocabulário. Aí não deles, é um vocábulo muito comum na filosofia da mente. Inclusive porque durante muito tempo a crença é que qualia não podem ser explicados cientificamente. Né, isso aí gera mil polêmicas, não é meu âmbito de competência, mas eu acho que esse problema está sendo destravado. Em todo caso, eles tratam qualia como eu disse lá no começo, né, qualquer experiência que a gente pode chamar de nossa. Né? Isso inclui, teoria da percepção é demais, né? O tempo todo, você pode ver algo belo, interessante, andando na rua, e aquilo lá faz sentido para você de alguma maneira, mas eles incluem aí o juízo, a interpretação, tudo aquilo que durante a leitura te faz acreditar que de repente você sacou o personagem. Peguei, agora eu entendi. Isso é tradicionalmente explicado como interpretação, juízo, essas palavras fazem sentido. Né? A vantagem de usar o termo qualia, num contexto como esse, é sempre lembrar que essas coisas, de fato, surgem à nossa mente. É assim que elas se colocam. Quando a gente saca um personagem, eu quero usar bem essa palavra, mesmo o termo mais acadêmico seria intuição. A gente intui certas coisas, mas ainda assim um termo pouco acadêmico, né? Muito complicado de definir. O processo é esse. Infraconscientemente, a nossa mente estava trabalhando de tal maneira que, a certa altura, numa dinâmica aí do pandemônio, um vencedor levou tudo e você pegou ali alguma coisa, você intuiu algo. Né? O que acontece com qualia? Na teoria desses dois autores, e isso é bem interessante, eles entendem que, não sei se é uma teoria que eu exatamente subscreveria, mas eles dizem que a linguagem evoluiu para isso, eu diria que a linguagem permite isso, a comunicação de qualia entre mentes individuais. Olha, por definição, os meus qualias são diferentes dos seus. A linguagem permite que aquilo que é hiper singular possa ser comunicado de alguma maneira. Então, um poder que a linguagem tem é o da disseminação de qualia, de juízos, percepções, intuições, incômodos. Isso na história social e política é demais. Você pode entender, você começa a entender por que grandes processos acontecem por um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. Isso tem um poder de contágio. Esse incômodo, aquilo que não é nem lá muito racional, o incômodo pode incomodar, ele pode ser transmitido, ele entra em cadeias aí de contágio, por assim dizer, e isso produz efeitos, bastante concretos. Então, a comunicação daquilo que é singular entre mentes que não experimentaram a mesma coisa. Pode ser um relato de alguém que viajou para um lugar belo, que te faz ir lá comprar uma passagem e querer ver aquilo lá por conta própria. A coisa toda se a linguagem é capaz de pensamento quálico, eu tendo a achar que a ficção é hiper capaz disso. O que ela realmente te coloca para fazer. Muito do que acontece na leitura de ficção é compartilhar com os personagens aquilo que para eles mesmos aparece como qualia. De novo, como é que Bentinho vai construindo para si a suspeita de que Capitu teria traído? É uma semelhança física, é um olhar que ela deu, misturado com o ciúme doentio na cabeça dele, são qualia que vão surgindo para o personagem e que estão aí estimulando a produção de qualia no leitor. Desculpa. Eu tendo a achar que, se toda a produção na linguagem é capaz disso, a ficção explora isso intencionalmente. E, muitas vezes, explorando isso de maneira intencionalmente ambígua, complexa, confusa, muitas vezes, mas isso é parte do interesse que a ficção tem. Agora, vamos lá. Eu começo a chegar, então, a partir aqui da mente como atividade, nessa ação infraconsciente da mente constante, passei pela construção de objetos durante a leitura, cheguei na produção da singularidade, na experiência desses objetos. Tem um último ponto dessa fala,
que para a gente é particularmente importante, porque muito daquilo que a crítica literária faz é tratar desse aspecto da leitura. É esse momento em que a leitura produz no leitor a remissão a si mesmo como self, e produz remissões à sociedade em que esse leitor vive. Quer dizer, essa capacidade que a ficção tem de nos fazer pensar na gente mesmo, no mundo que a gente vive, no nosso próprio lugar no mundo, por aí vai. Por tudo isso que eu estou falando, veja, o self, eu estou usando essa palavra em inglês, eu acho que a palavra em português seria sujeito, mas é uma palavra que tem uma carga filosófica muito pesada a essa altura, então estou deixando no original mesmo, palavrinha curta, bonita. Eles colocam lá no original com letra maiúscula para estabelecer essa diferença entre sujeito e eu. O self é aquele eu que pensou sobre si mesmo. É aquele eu que refletiu sobre si mesmo e aparece como sujeito nas suas próprias representações. O self não é condição para a leitura, tá? Isso está implicado em tudo que eu falei. Você não tem que pensar em si mesmo como eu para ler uma obra de ficção. Por essa teoria, o self é resultado da leitura, é um efeito emergente da leitura. A leitura te leva, eventualmente, a pensar sobre si mesmo como eu, como sujeito. Agora, veja, isso aparece, essa discussão aparece no livro deles, quando eles colocam lá um termo que esse é bacana, hein? Supermente. O que é uma supermente? Vamos lá. Qualquer coletividade, tá, gente, que funcione de maneira organizada, contínua. Vamos dar exemplos de coletividades aqui. Pode ser uma tribo, 100 pessoas, uma tribo Yanomami. Pode ser uma nação, pode ser a China. 1 bilhão e não sei quantos, pode ser um programa de pós-graduação, pode ser um partido político. Né? Você tem momentos em que mentes têm que se comunicar, mentes individuais têm que se comunicar pela linguagem, elas têm que discernir objetos de atenção, objetos de interesse, elas têm que identificar problemas. As supermentes, assim como a mente individual, os problemas são os mesmos. Tá? O que é relevante no nosso ambiente? A mente está mapeando o ambiente externo. A supermente tem que mapear também. O que no nosso ambiente, para uma supermente moderna, né? Um programa de pós-graduação, a CAPES é importante, o CNPq é importante, a própria estrutura daquela universidade, existe um ambiente externo. O que é importante nisso aí? O que a gente deve fazer? Como é que a gente deve agir? A supermente tem que ser capaz de planejamento, ela tem que ser capaz de memória, né? Ela tem que ser capaz de se comunicar internamente, e eles dão como exemplo, né? São vários módulos, então, da supermente, porque especialmente quando temos a escrita. Né? Um módulo é o da história, da economia, da política, da ciência. A mídia é incrível nesse sentido, porque ela de maneira complexa e variada, ela é capaz mesmo de direcionar focos de atenção. Ela é capaz de direcionar interpretações, ela é capaz de produzir memória sobre o ambiente da supermente, no caso de uma nação inteira. Né? E essa ideia, então, eles entendem, na maneira como eles usam o termo supermente, não há nada de metafórico nisso, não. Supermentes se comportam como mentes individuais, mas a escala do caos, né? A escala do ambiente de outra magnitude. Opa! Estou terminando. O caso todo é que, e a supermente, veja, vai atuar em direção à preservação do seu bem-estar. Supermentes têm uma característica, no entanto, elas são compostas por mentes individuais que estão trocando informação entre si. Né? Elas adquirem experiências. Quanto mais variadas as supermentes forem, mais capacidade de aprendizado elas vão ter. Só que as supermentes têm uma outra característica importante. Elas, para o seu próprio funcionamento, elas tendem a pressionar a certa uniformidade. Elas tendem a definir padrões de ação, de atenção, de comportamento, que tendem a se sobrepor a desejos e vontades das mentes individuais que as compõem. O ponto todo é, entre uma mente e os seus desejos, suas motivações, suas capacidades, suas biografias, e a supermente, pode e sempre tende a haver tensão. Né? O dilema do livre-arbítrio da escolha se coloca nessa tensão, e essa tensão é muito tratada na ficção.
eles entendem que é aí que o self, com S maiúsculo, aparece. Né? A comparação com o chimpanzé é ótima. Você coloca um espelho na frente do chimpanzé, daí a pouco tempo ele entende que é ele que está representado ali. Só que você tira esse... Então, ele é capaz de algum senso de self. Problema, você tira o espelho, a experiência acaba e o chimpanzé vai cuidar da vida. Nós, segundo eles, temos um espelho constante, que são as comunicações com os outros. A supermente aparece, é uma noção muito bakhtiniana. Né? O discurso é um discurso social, sempre. Então, noções, valores, prescrições, hábitos, tendências da supermente aparecem nas comunicações com os nossos pares, com as pessoas com quem a gente convive. E, de certa maneira, o self emerge como resultado. Self, e eles dizem isso de maneira clara, categórica, contundente. O self é feito de linguagem. Para alguém da letra, isso é maravilhoso. O self vai se formando nessas relações sempre relativamente harmoniosas, sempre relativamente tensas, com as vontades da supermente que chegam a nós através das comunicações com outras pessoas. E nessas tensões o self vai se formando pelo senso de diferença que ele vai construindo em relação à supermente, em relação a planos que lhe são impostos, vontades e desejos que chegam a ele da supermente. Todo pai, toda mãe é um agente da supermente nesses termos. Então, eu entendo que muito da capacidade que a ficção tem de produzir o self como efeito emergente da leitura vem de duas coisas. A capacidade que a ficção tem, então, de construir imaginativamente no texto, né? A experiência da constituição de self dos personagens em suas tensões com a supermente. Então, isso é muita história do romance moderno, né? Quer dizer, aquele, muito frequentemente, personagem jovem em tensão com expectativas do mundo social a que ele é lançado. E nessas tensões ele vai se formando como self. Isso já dá 1000 indícios para que o leitor encontre pontos de contato com a sua própria experiência. E a tendência é que, quanto mais semelhante for esse mundo ficcional ao seu próprio mundo de experiência, mais essas relações serão facilitadas, né? Mas eu entendo, então, que aquilo que tem que a ficção tem de próprio para uma teoria como essa, e aí eu já vou caminhando para concluir minha fala, é que, né, se a experiência, a leitura da ficção é a navegação imaginária de mundos construídos ficcionalmente, pelo acompanhamento das trajetórias dos personagens, né, nos seus contextos de experiência, como módulo da supermente, vamos tratá-la assim, a ficção é especializada na imaginação de realidades alternativas, relativas aí, né, à vida pessoal, relativas ao futuro do planeta. Pensa aí naquilo que a ficção científica é capaz de trabalhar. E essa imaginação de realidades alternativas vai estar sempre em algum tipo de tensão com esses propósitos da supermente, sempre em linha com processos de fusão, né, ou de fissão social, de agregação ou desagregação de coletividades, enfim, de supermentes, né, ou de módulos dela. E a cada giro da história, essas tensões vão mudando e a ficção vai agindo de acordo. Por isso que, ao longo da história, ela nunca para, né? A gente sempre pode esperar a ficção em contato com tensões atualmente relevantes para a sociedade que ela é escrita, e as experiências de leitura vão evoluindo de acordo. Era o que eu tinha para falar hoje. Obrigado pela atenção. Agradeço ao professor Pedro. Ele traz, na realidade, uma série de questões extremamente instigantes e sérias mesmo para a gente enfrentar como processo de reflexão, porque são questões teóricas, né? E já está me ocorrendo aqui que a gente possa recuperar algumas das suas colocações agora, no decorrer das mesas, mas também já vou colocar uma questão que é discussão com a equipe organizadora, de nós termos o seu texto, assim como outros que virão, para publicação. É uma fala que traz uma série de ideias novas, né? Ideias para se pensar com algum tempo, né?
E acho que eu imagino que muita gente como eu esteja querendo assim ter esse texto em mãos, retomar, repensar uma série de pontos que você foi colocando, porque tem muita novidade teórica, eu diria, né? E isso leva um pouquinho de tempo para a gente absorver. Eu acho que, se nós pudermos reunir esse material, começando pelo seu texto, pela sua fala, para uma publicação, nós vamos ganhar muito com isso, né? Então, eu já deixo aí a sugestão para a comissão organizadora depois se reunir e discutir a questão. A proposta. Muito obrigada por estar conosco e por essa riquíssima contribuição que você está nos trazendo. Obrigada.